Olá pessoal, daqui mais uma vez convosco Francisco Tanda. Para você que é a primeira vez aqui no canal, tenho a dizer-te apenas da Bro Pajalo. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar de um tema que pediram tanto para mim, que eu até prometi gravar e publicar o vídeo na semana passada, mas infelizmente por causa dos estudos não foi possível. Mas eu vou fazer isso agora. Se você está a ver esse vídeo aqui agora, significa que eu já fiz o vídeo, já estou a falar de como é que eu aprendi o russo em apenas 3 meses. E eu vou ensinar para vocês 3 métodos que vão ajudar para aqueles que estão a aprender, para aqueles que querem aprender russo e chegarem a falar fluentemente. Amiga Kenny, I'll be back, curtindo a batalha no Face. Ninguém me Bem amigos, eu tenho que dizer-vos que para mim, no meu ponto de vista, é impossível aprender russo em apenas 3 meses fluentemente. É totalmente impossível. Se alguém aprendeu em 3 meses e está a ver esse vídeo, eu só tenho a dizer-te, a Marvel tem que te contratar, você é um super herói. A língua russa tem 6 casos gramaticais, que são chamados em russo падês. E para aprender esses 6 casos gramaticais em apenas 3 meses para poder falar fluentemente, meu amigo, mais uma vez eu digo, você tem que ser contratado na Marvel. Então, o que eu vou contar aqui é a minha experiência de como eu passei a me comunicar com as pessoas, não fluentemente na totalidade, mas ter uma conversa básica, aquela de quando eu não compreendia alguma palavra, poderia perguntar e me explicavam em palavras mais simples. É essa experiência minha que eu quero contar e também transmitir alguns métodos para quem está a aprender russo, para quem quer aprender russo. São 3 eles e eu garanto para você que o terceiro é um dos métodos que vai ajudar muito vocês na aprendizagem. Bem amigos, se você não sabe o curso de russo, se você vier aqui na Rússia para fazer o curso de russo, no máximo isso vai demorar 9 meses, porque normalmente começa em setembro e termina lá nos meses de maio, junho, no máximo junho, julho no máximo. Então, para aprender a língua russa, eu cheguei aqui praticamente em setembro, mas comecei a estudar em outubro. Mas até janeiro eu já conseguia falar alguma coisa, já conseguia pedir licença, cumprimentar, andar e comprar o que eu quisesse, perguntar sobre algo que eu quisesse e assim em diante, em apenas 3 meses. Mas como é que isso foi possível? Quando eu vim para cá, para a Rússia, eu fiz um pequeno curso lá no meu país, que durou mais ou menos 1 mês e alguns dias, onde eu aprendi a falar Privyet, Как дела, Меня хорошо, все нормально, Приятно познакомиться, Как тебя зовут, e coisas assim, coisas simples, simplesmente. E quando eu vim aqui, simplesmente comecei a procurar saber um pouquinho mais. E quando chegou o mês de janeiro ou fevereiro, eu já poderia conversar com as pessoas, já poderia, por exemplo, perguntar o endereço de algo, se alguém perguntasse para mim algo, já poderia explicar mais ou menos, até ao ponto da pessoa perceber o que eu estou a falar, mas não exatamente nada. Mas eu vou ensinar para vocês métodos que levaram-me a fluência, a falar atualmente para um estrangeiro, creio que falo fluentemente, porque raramente tenho uma conversa com um outro estrangeiro em que eu não entendo nada ou com um russo em que eu não chego a perceber o que está-se a falar. Raramente isso acontece, rarissimamente. Então eu trouxe um método para você. E o método se chama compreender, falar e memorizar. Número 1. A grande dificuldade dos estudantes que vêm aqui, dos estudantes estrangeiros que vêm aqui para a Rússia, sejam eles lusos ou hispanofalantes ou anglófonos, de onde quer que seja, é entenderem como os russos falam russo. Normalmente, por exemplo, se eu falar com um estrangeiro, vai ser mais fácil para mim entender o que o estrangeiro está a falar em russo do que entender como o próprio russo fala. E para resolver esse problema de entender, eu sugiro a vocês que estão a aprender língua russa de ouvirem muito russo. Isso mesmo, senta na tua casa, coloca uma TV com um canal russo, ouça apenas o que eles estão a dizer e aquilo vai estar entrando no teu subconsciente e acredito que quando você começar a aprender o russo vai te facilitar a entender melhor. Eu, por exemplo, usei um método muito prático, muito bom, que é assistir um desenho animado que se chama Masha e Medvedev. Essa ali, eu vou deixar o link para quem quiser assistir. É um desenho animado onde os atores, né, os bonecos, como nós chamamos em Angola, usam palavras simples. Vai te ajudar a conhecer mais palavras. Caso você ouça uma palavra, pode procurar no dicionário e lá eles pronunciam muito bem as palavras em uma velocidade reduzida. Boneco em russo e falam como russo, vai te ajudar a entender russo. Número 2.
Assim é 4, né? Mas número 2. Segunda dica que eu dou para você é fale. Quando você aprender uma palavra nova, apenas fale. Não hesite. Existe uma palavra caçagelênio, que é, infelizmente, eu quando estava a aprender essa palavra, eu não conseguia pronunciar ela. Falava caçazuleno, caçazuqueno, muitos de caçazo que eu falava, mas nada era correto. Mas eu fui insistindo, falando, até o momento em que eu consegui pronunciar muito bem a palavra. E traduzindo essa palavra, conforme eu já disse, significa infelizmente. E a última dica, mas não menos importante, tal como eu disse, a mais importante, fica convosco a dica, é usar esses bloquinhos. Bloquinhos de nota, amigo, isso mesmo, usa bloquinhos de nota. Eu também usei bloquinhos de nota, colei em tudo quanto era meu, na geleira, no computador, na mesa. Quando eu quisesse tirar algo, por exemplo, da minha geleira, eu escrevia tudo em bloquinhos de nota, tudo que tivesse na minha geleira. Frango, chouriço, salsicha, cebola, tomate, tudo que tivesse na minha geleira, eu escrevia em papéis como esse e depois traduzia. Por exemplo, se eu chegasse à minha geladeira e eu quisesse tirar, por exemplo, frango, eu primeiro via a tradução, kuritsa, eu falava, yahachu kuritsu. Abria a geleira e tirava a kuritsa que eu quisesse. Se eu quisesse apertar em uma tecla do meu computador um ponto de interrogação, na letra arroba, no símbolo arroba, e eu não soubesse o que é, eu falava sabaca que é símbolo, o símbolo arroba, não façam confusão, sabaca também então, mas também o símbolo arroba. E assim, isso me ajudou muito a memorizar as palavras. Usem bloquinhos de nota, não simplesmente na vossa geladeira, mas mesmo nos cadernos, para você escrever, por exemplo, o que é papel em russo, uma linha em russo. Eu usava até no computador, colocava números, as numerações em russo e acabei aprendendo em uma velocidade muito boa, muito rápida, graças a Deus, conforme eu disse. Para um estrangeiro consigo falar na fluência, consigo falar normalmente em tão pouco tempo. Bem pessoal, esse é o nosso vídeo dessa semana. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like para o YouTube continuar a vos enviar os vídeos, porque pouca gente está a receber as notificações, tal como eu me apercebi. E se inscreva, por favor, se essa é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Partilhe este vídeo se de alguma forma ele te ajudou. O que eu tenho a dizer agora é obrigado a todos que me acompanharam e rala. Menos não hot. Salute.